Cognamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera, eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 29 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui você vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, em qualquer lugar que você esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, segue nosso perfil no Instagram, que além desses episódios que a gente está publicando aqui, teremos alguns outros conteúdos, estão chegando, tá, gente? Então não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, lá no cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e acessar os links de cada uma das dicas em cada um dos episódios. E você que já é de casa sabe que se quiser sugerir algum tema, se quiser falar aqui com a gente, é só mandar um direct no nosso Instagram. Fique muito à vontade. Se você quiser, você também pode mandar um e-mail para o contato@cognamentos.com.br. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. E eu gostaria de fazer mais uma vez aquele pedido especial para você que está nos ouvindo. Por favor, eu sei que quando eu falo ali de nos seguir no Instagram, de nos seguir no Spotify, além de nos avaliar no Spotify, eu sei que pode parecer repetitivo, e eu sei que é repetitivo, mas é muito importante para o crescimento e para a manutenção do Cognamentos. Então, gostaria que você nos seguisse tanto no Instagram quanto no Spotify. E no Spotify, depois que você ouve pelo menos um dos nossos episódios, você pode avaliar, né? É muito importante essa avaliação. Se você acha que a gente merece as 5 estrelas, por favor, faça a sua avaliação. Você pode fazer o comentário num dos episódios, é muito importante. Cada vez mais que esses comentários, né, vão aparecendo, essas inscrições vão aparecendo, o algoritmo ali vai entender que esse conteúdo é relevante e vai oferecer para muitas outras pessoas. Como vocês sabem, né, esse é um projeto totalmente gratuito. Todos os convidados que gentilmente dividem suas experiências aqui conosco participam de forma gratuita. Mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos. Tem um custo de edição, tem custos das artes de capa, tem o tempo de marcar a pauta, criar a pauta, gravar, postar, tudo isso tem um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço essa ajuda nas redes sociais, pois cada vez mais que pessoas curtirem, avaliarem, encaminharem, comentarem, mais esse conteúdo vai ser entregue. E mais um recado importante antes de irmos para o nosso episódio. Iniciamos e mantemos uma super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance, que auxiliam negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar a sua marca, o seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles. Pode ser pelo @LeplusStudio. Você vai falar lá com o meu amigo, com o Abdu. Ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para vocês. Então, não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E só lembrando que nós temos um grupo exclusivo no Telegram em que nós podemos continuar as discussões dos episódios. Além de vocês poderem votar em artes de capa, esse aqui mesmo teve uma votação lá de 2 artes e tal. Trocar ideia comigo e com outros, né, ouvintes do podcast, do Cognamentos, e receberem materiais dos assuntos discutidos nos episódios. Então, não fique de fora, basta você acessar nosso Instagram e lá tem os detalhes, lá nos destaques vai ter um link para você entrar no grupo. Esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E claro, antes da gente ir para o nosso episódio aqui, o último recadinho: depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E como você já viu, né, nosso episódio aqui sobre saúde mental, sobre Janeiro Branco, 2 super convidadas que eu tive aqui o prazer de estar em sala de aula com elas, foram minhas alunas na pós-graduação, fazer supervisão, dei supervisão para elas, então assim, elas vão se apresentar e logo em seguida, né, a gente começa o nosso bate-papo.
Olá a todos, eu me chamo Ingrid Miranda, sou psicóloga com atendimento direcionado para o público infanto-juvenil, para crianças e adolescentes. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e estou aqui nos meus estudos na pós-graduação em neuropsicologia e em desenvolvimento infantil. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, porque ser convidada pelo Fernando, um professor maravilhoso, acho que é uma honra muito grande. E eu tô feliz porque a gente vai aqui trocando, fazendo trocas, falando sobre assuntos que são muito importantes, muito maravilhosos. E é isso. Bora. Oi, pessoal. Eu me chamo Rosa Coelho, sou psicóloga clínica, sou manauara e moro em Manaus, né? Sou especialista em neurociência e comportamento, em avaliação psicológica. Também tenho umas formações em neurociência afetiva, terapia cognitivo-comportamental. E agora eu estou engajado numa outra especialização, que é prática baseada em evidências em psicologia clínica, né, para aprender outras abordagens, além da TCC, e a melhor forma de atender os nossos pacientes. Para mim também é uma honra, né? O professor Fernando é referência aí para a gente, é maravilhoso, me sinto muito honrada em estar aqui, e é isso. Gente, na verdade eu que agradeço mais uma vez, sempre falo para quem está ouvindo a gente, né, as pessoas que participam aqui, esse é um projeto que a ideia é levar conhecimento de qualidade, né, bem embasado, a Rosa falou em evidência aí, né, o que a gente quer levar. Eu tive a felicidade também de poder estar em sala de aula com vocês e depois fiz supervisão com vocês também. Então, assim, muito obrigado pela confiança e por ter aceito aqui bater esse papo com os nossos ouvintes. A Ingrid lá de Brasília, né, a Rosa lá de Manaus e eu tô aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Então a gente é legal, inclusive, para isso, né, a gente trazer diferentes perspectivas. Eu sempre tomo um pouco esse cuidado, né, da gente. Isso já é uma questão de saúde mental, né, a gente sair de bolha, né, entender que não existe regra generalizada para tudo, né? Então acho que isso já é um ponto importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. E acho que a gente poderia começar falando, embora hoje já está um pouco mais popularizado, né? A nossa audiência basicamente são estudantes de psicologia, psicólogos, mais pessoas que não são da área também. Apesar das pessoas já saberem um pouquinho do que é, mas a gente contextualizar um pouquinho o que é o Janeiro Branco, o que é esse movimento, e aí a gente começa a falar de pontos mais específicos. Já adianto que quem está ouvindo recebeu muitas perguntas interessantes, algumas que dariam um programa inteiro só de uma pergunta, né? Mas a gente vai tentar responder todas elas e colocar todas elas aqui na pauta. Então vamos falar um pouquinho para o nosso pessoal que está ouvindo aí, o que é o Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco, ele virou assim uma campanha, né? Então é uma campanha que visa aí alertar a respeito dos cuidados da saúde mental, emocional da população, da gente abordar muitas questões sobre a prevenção de doenças recorrentes, assim, a estresse, a estilo de vida, as questões que perpassam a nossa vida mesmo. Então, é essa alerta para a saúde mental e como prevenir, como cuidar da nossa saúde mental. Que eu digo que saúde mental, a gente tem que pensar numa saúde integral, porque não tem como separar uma coisa da outra. É isso mesmo, né? Afinal, né, a nossa mente está dentro do nosso corpo, né? Ela não está separada, então é tudo junto, né? A gente usa esse termo, saúde mental, obviamente, de uma forma didática, para a gente dar ênfase, né, em como esses aspectos psicológicos são importantes na nossa saúde. E o Janeiro Branco veio para isso, né? Para a gente voltar esse olhar, chamar a atenção para a promoção de saúde, né? Como a OMS já coloca, a saúde ela não é ausência de doença, né? Então, o Janeiro Branco, eu acredito que ele é uma ferramenta que a gente pode promover saúde, para que a população também se torne protagonista de cuidar da sua saúde também, né? Que as condições que a gente tem, né, mundo afora, não temos condições perfeitas e nunca teremos, então quanto mais nós nos tornarmos com conhecimento, nos tornarmos ativos nesse processo de saúde, né, melhor para todos nós e para a sociedade como um todo. Então eu acredito que é uma campanha muito relevante, assim como outras, né? Obviamente, como a gente vai falar, janeiro é apenas uma referência, né? São práticas e discursos que a gente tem que levar para a vida diária. E esse é um ponto, né? Até às vezes de crítica, e já emendando aquele ponto crítica que se faz, né? De maneira geral. De um ponto que a gente tinha conversado, de tratar aqui, né? O quanto esse clima de novo ciclo, se isso é favorável ou não, né? A gente que atende na clínica, né? Acho que vocês têm essa demanda também. Esse período de férias aí, final de dezembro, começo de janeiro, é um período delicado para muita gente.
algumas pessoas que estão num processo de sofrimento emocional ou diagnóstico de depressão, enfim. Eu tenho uma população, assim, eu tenho alguns pacientes que passam, né, por tratamentos um pouco mais intensivos nesse ponto, e é um período socialmente muito valorizado por alguns pontos, mas justamente janeiro foi escolhido por causa disso, né? Não foi à toa, não foi vamos ver qual mês está sobrando aí para colocar uma cor diferente, né? Janeiro foi pensado, né, especificamente porque socialmente tem essa questão do novo ciclo, né, de renovação e tal, das metas, né? Para quem não ouviu o nosso primeiro episódio do ano, 1º de janeiro, a gente falou um pouquinho disso, mas ele foi escolhido por isso. Mas ao mesmo tempo, né, você tem essa questão hoje instagramável, né, de que tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito e que você tem que colocar metas, né? E que ao mesmo tempo, enfim, que é um ponto importante, pode ser aí, né, uma dificuldade para algumas pessoas. Eu acho importante a gente falar um pouco disso, porque às vezes se cria... então, assim, é um mês, como, né, a gente comentou aqui, para chamar atenção, como qualquer outra campanha. Obviamente você não vai cuidar da saúde mental em janeiro, esquecendo o resto, mas cada vez que a gente chama atenção para uma causa, e eu vou até falar um pouquinho disso mais no final, com uma dica de um filme, de um documentário, na verdade, essa causa ela ganha força, né? Essa causa ela ganha visibilidade. Acho que é um pouco isso, né? Mas tem um pouquinho esse viés, a gente poderia comentar um pouquinho sobre isso também. E eu vou aproveitar, já que é para... A gente recebeu uma pergunta aqui extremamente profunda no nosso link anônimo. Eu já vou colocar ela aqui e a gente bate um papo sobre ela que tem a ver com essa questão. Ó. É complexa pra caramba essa pergunta, né? Mas não é uma pergunta, é um comentário com uma finalização de uma pergunta. Nenhuma sociedade que romantiza a resiliência e idolatra a produtividade. O janeiro branco é capaz de romper o véu da superficialidade e confrontar a verdadeira complexidade de saúde mental? Ou será que, como tantas outras campanhas, ele corre o risco de se tornar apenas um grito abafado em meio ao barulho de um mundo que prefere silenciar as dores invisíveis, perpetuando a ideia de que vulnerabilidade é fraqueza? Até que ponto estamos realmente dispostos a questionar nossas prioridades e abrir espaço para uma mudança cultural profunda? Ou será que o janeiro branco será apenas mais um mês no calendário de indiferença coletiva? Demais. E agora que eu... Só uma coisinha. Agora que eu vi que meu microfone tá lá do lado. Agora vocês devem estar me ouvindo melhor. Mas pergunta, assim, extremamente profunda. O que a gente pode falar sobre isso? Eu fiquei até meio sem palavras. Obrigado pela audiência, obrigado por ter provocado tanta gente aqui. Uma pergunta simples, básica, fácil de ser Tranquilo, né? Muito fácil de responder. Mas eu acho que perguntar se o janeiro branco é capaz de romper o véu da superficialidade, eu acho que é uma expectativa muito grande para um mês, para uma campanha. Mas eu acredito, sim, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa esperançosa, mas eu acredito que ele faz parte desse processo de movimentos, porque são vários movimentos, são várias falas, são muitas coisas que devem ser trabalhadas para a gente poder repensar essa produtividade que está sendo tão exigida hoje em dia. Mas eu acredito sim que o janeiro branco ele é importante. E hoje em dia, eu trabalho com público infanto-juvenil, eu vejo pais que correm, que trabalham, que estão aí loucos e atolados de trabalho, e eles estão tentando ser um pouco mais leve com os filhos para não passar esse pensamento. Então, os pais, eles vêm dessa questão da cobrança, da produtividade para si mesmo, eles percebem que isso não está sendo muito legal, não é um estilo de vida tão saudável, e eles acabam tentando amenizar ali para as crianças. Então, dentro do consultório, eu percebo que esse tipo de campanha, que está dando voz, né, conhecimento para diversos pontos, para diversas questões importantes, estão gerando ali micro impactos que vão gerar grandes impactos, porque a gente também não pode esperar uma grande coisa ser realizada de uma vez, é aos poucos mesmo, passinhos. Exatamente, né? Concordo plenamente, e quando ele pergunta, né, até que ponto estamos realmente dispostos? Então, é uma pergunta que a gente precisa se fazer, até que ponto estamos? Porque quando a gente fala, a sociedade cobra, a sociedade... Quem é a sociedade? Somos nós estamos dentro da sociedade. Então, maravilhoso ouvir esse relato de que os pais, né, estão
tentando quebrar esse ciclo, né? Que é o que a gente vê muito, né, no consultório, em outros aspectos, né, de cobrança, a forma de criar, né, os filhos com mais afeto e menos rigidez. Fico feliz de ouvir isso de você que trabalha, né, com público infantil. Então, assim, acho que a perspectiva é exatamente essa: até que ponto a gente está pronto, até que ponto estamos dispostos, porque isso custa, né? Quando a gente fala-se muito, né, a sociedade enaltece a cobrança, a produtividade extrema e etc. Você está nesse movimento? O que você está fazendo também, né? Inclusive para se cuidar nesse movimento. Se você não né? Se você não enaltece isso, e eu acredito que é algo que realmente não é tão saudável, o desafio está aí, né? Janeiro está aí para a gente começar o ano pensando sobre isso. Porque o que realmente é relevante, é importante para a gente, é realmente ganhar mais do que o outro, né? É realmente chegar ao cargo disso e daquilo outro. Então, essas questões é que a gente precisa pensar nessa competitividade. Onde você está inserido nisso e como você se prevenir disso, ou enfim, cuidar da sua saúde, para que você não entre nesse ciclo que realmente pode ser muito adoecedor. Também reforço isso, né, que a Ingrid trouxe. Eu trabalho com avaliação infantil só, mas não com a intervenção, com a terapia, enfim, com o processo ali. Obviamente a gente vê muito isso com os pais também, né? Essa dificuldade, às vezes até de saber, até eu, né? Bom, eu tenho 2 meninos, né? Eles já gravaram aqui com a gente, né? Já tem episódio aí com eles, inclusive. A dificuldade do dia a dia, né? Até quando você falou, Ingrid, da questão do estilo de vida, né? Eu imediatamente falei, realmente, porque muito da mudança de carreira que eu tive, aí pensando em saúde mental, foi justamente para me adequar a uma rotina de pai. Né? E eu sempre falo, trabalho isso muito com os pacientes, é legal, inclusive a Rosa falou, o quanto você quer se cuidar, porque não é que eu fiz uma decisão errada lá atrás, eu sempre tento trazer isso eu acho que para a saúde mental me ajudou muito, e claro, tem embasamento, tá? Então assim, eu trabalho muito isso com o paciente também, de não buscar uma decisão correta, né? Uma decisão mais ajustada para aquele momento. Né? Porque boa decisão, né? Uma boa decisão. Ela não é certa ou errada. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Então, assim, se eu soubesse disso, eu não tinha tomado essa decisão. Pois é, mas você não sabia. Né? Então, eu acho que é esse ponto. Então, assim, eu fui mudando, né? A carreira acadêmica. Hoje já não é tanto mais meu foco. Eu gosto de publicar, gosto de fazer pesquisa, né? Tô até retomando bastante alguns processos, né? Projetos que estavam um pouco parados. Mas eu priorizo estar em casa, né? Eu priorizo poder atender de casa, eu priorizo, né? Como eu viajo bastante, às vezes nos finais de semana, por causa dos cursos do IPOG, inclusive, né? Eu sempre que eu posso estou em casa, né? Então, assim, para estar com eles, né? Para estar nesse momento. Então, são decisões que lá atrás não precisava, né? Lá atrás não precisava, era legal sair. Hoje já eu tive que ir me adequando, né? Eu acho que esse é o lance que a Rosa colocou de se cuidar. E aí vem o que a Ingrid tinha colocado com o estilo de vida, né? Então, assim, até o estilo, por essa facilidade que a gente tem hoje do online, e não só do online, né? Mas de estilo de vida mesmo, dessa cobrança, né? Que acho que a questão provoca um pouquinho nisso, e aí, realmente, um mês não vai fazer diferença, né? Um mês... E a gente, às vezes, sem querer, a gente romantiza mesmo o sofrimento, a gente romantiza ser workaholic, né? A gente romantiza trabalhar demais, olha. Eu tomo muito cuidado, eu via muitos discursos que eu fazia antes que tinha a ver com isso, né? E era o crescimento, era aí tudo bem. Eu acredito realmente que a gente tem que trabalhar bastante. Acho que a nossa área, a gente é privilegiado, eu sempre falo isso, porque fazer o que a gente faz, eu acho que além de a gente ter metido a besta, porque eu acho que a gente... Eu sempre falo isso para meus alunos, a gente é metido a besta, porque assim, a gente vai no muito íntimo de pessoas que nem elas vão no íntimo delas, né? A gente tem essa missão aí, né? Mas claro que a gente tem preparo para isso, tem muito estudo, a gente não está parando, vocês estão aí, né, fazendo pós, estudando, eu também não paro de estudar, estou fazendo um aperfeiçoamento agora em neuro também, né? Então assim, é sempre importante, né, a gente se manter por isso. Então realmente, um mês ele não tem nem a audácia, não é esse o objetivo, e nem a capacidade de acabar com uma estrutura, né? O que é um grupo de psicólogos querer acabar com uma estrutura gigante, mundial, e não tem como. Agora, chamar atenção pra isso, eu vou até dar dica lá no final, mas já vou adiantar aqui, eu assisti agora o documentário do Christopher Reeves, não sei se vocês já viram, a história do Super-Homem, né? Não. Tá na lista aqui, professor. Já ouvi eu demorei falar. Pra assistir, mas eu me emocionei demais, assim. É muito emocionante. Porque, assim, né, eu assisti os filmes dele, e eu nem gosto do Super-Homem, hein?
Ah, eu já ia perguntar se emocionou pela história ou pelo super-herói. Não, foi mais pela história mesmo. Nem se fosse o Batman, eu ia me emocionar mais pelo super-herói. Mas brincadeiras à parte, porque assim, é claro, o primeiro filme que eu vi assim na infância de super-herói, que foi o primeiro feito também, né? Mas só contextualizando, que depois que ele sofreu acidente e tal, né? Perdeu todos os movimentos e tal, ele chamou atenção pra causa de pessoas com deficiência de uma forma diferenciada tal, né? Eu terminei de assistir hoje de manhã, inclusive. Comecei ontem, terminei hoje de manhã, que eu assisto fazendo cardio na academia, onde eu assisto os documentários, filme, né? E eu terminei hoje de manhã, eu falei, poxa, olha que interessante, tem a ver com o que a gente vai falar, porque ele não resolveu o problema, né? Mas ele chamou atenção, pô, ele foi lá no Oscar falar sobre isso, né? Já na cadeira de rodas, ele foi os partidos americanos, né? O republicano, ele foi chamado para falar sobre isso, foi na Casa Branca falar sobre isso, quer dizer, então assim, você chama atenção para algo e hoje você tem investimento, ainda tem associação, né? Que foi criada com o nome dele, depois com a esposa, né? Christopher e Dana Reeves, né? Dana ou Diana, não me lembro agora. Mas justamente para dar continuidade, mas foi uma questão iniciada. Então, obviamente, esse mês, e eu às vezes tenho eu torço um pouco o nariz para essas campanhas, não específicas de Janeiro Branco, faz os meses coloridos, né? Os meses do arco-íris, né? Mas é importante chamar a atenção para essas causas, né? Ter algum ponto de marcação. E aí acho que retoma a questão de janeiro. Janeiro é esse momento de renovação, socialmente falando, né? Eu acho que, eu falo assim, né? Do dia 31 pro dia 1º é uma noite como qualquer outra, né? Mas o ser humano é muito ritualista, né? Então muito marcado Esse por rituais. simbolismo, Isso, né? exatamente. Então importante. janeiro vem nesse ponto, né? Eu acho que, realmente, o mês não tem nem capacidade para fazer isso, né? Se o processo de terapia durasse um mês, tava bom, né? Não tem como fazer uma grande mudança em um mês. Mas acho que é chamar atenção para isso, né? Com certeza. Eu acho bom que a gente também tenha essa questão muito de ser ritualístico. Sim. Eu acho que isso também é benéfico de renovar as nossas esperanças, de trazer essa sensação de novas energias. Acho que a gente vem com uma perspectiva muito boa quando tem essa virada de ciclo, essa virada de ano, só que precisa ser ajustada para a realidade. Porque expectativas e metas são muito importantes, porque eu acredito que dá um direcionamento para a gente do que a gente vai ter que adaptar, do que a gente vai ter que ajustar na nossa rotina, na nossa... Abrir mão. Abrir mão, é importante. Deixa eu abrir mão, tá gastando muita energia e não tá valendo a pena, e eu vou trocar para algo que tá fazendo mais sentido. E aí sim, depois que você ajusta essa expectativa, essas metas, aí a gente começa a ter ações, porque só expectativas sem ações e sem ajustes vão vir frustrações, né? Inevitáveis. Eu acho que uma campanha pública, assim, ela é relevante, porque, veja, né, a competitividade, né, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, tá na internet todo dia para o público, para a sociedade. Então, né, é o mínimo que a gente pode fazer, assim, falando questões públicas, de políticas públicas, né? É óbvio, não é o ideal, a gente tem muita defasagem em relação a práticas, quando a gente fala de práticas públicas, de políticas públicas, saúde né? mental, ainda a gente é muito defasada, né? É muito, né? Então, assim, por isso que eu gosto de colocar essa questão do nosso protagonismo, né? O que eu posso fazer? Eu não vou conseguir ter a rotina, ter o autocuidado da blogueira que vive, né, de blogueiragem, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar transporte público, eu tenho que cuidar de menino, eu tenho que cuidar de cachorro, eu tenho que cuidar de casa. Então, quando a gente pensa nessa questão da comparação, as pessoas se comparam, olha a régua. Então, isso é um grande risco para a saúde. Então, eu gosto de falar muito disso e falo isso no meu consultório em relação a realmente a nossa responsabilização, né? E para isso a gente precisa falar sobre isso, e aqui é um espaço, né, importante para isso também, para que a gente aprenda, né? O processo de psicoterapia é um processo de aprendizagem, para que a gente realmente consiga lidar com esses desafios. São muitos, são inúmeros. É um dos pilares, né? Inclusive, depois tem o material do Janeiro Branco, um dos pilares é autoconhecimento, e psicoterapia é o padrão ouro de autoconhecimento, né? Eu até fiquei, assim, bastante emocionado no fim do ano. Uma paciente me escreveu, né? Ela já teve um processo muito profundo, né, assim, um prejuízo muito profundo em saúde mental, né, de um histórico assim bem complicado, e ela me escreveu agradecendo, né, a gente fez uma pausa agora de 2 semanas tal, mas me agradecendo, falou, o primeiro psicólogo conseguiu fazer eu olhar para dentro, né,
Que é justamente esse ponto, né? É esse o caminho, né? E não tem como, né? Se deparar com algumas questões ali nossas, e eu faço isso o tempo todo, né? A gente faz isso o tempo todo, né? Justamente essa questão do autoconhecimento, e não um autoconhecimento banal, né? Olha pra si, mas encarar, e aí na realidade. Eu queria trazer isso porque a Ingrid colocou um ponto aqui quando a gente estava pensando na pauta, daquela necessidade, entre aspas, de felicidade constante, né? A gente associa que estar bem é estar feliz o tempo todo. Eu me lembro até que tinha uma frase que a gente falava lá no... A gente até fazia uma camiseta no laboratório um tempo, que é Normal People Were Me, né? Assim, essas pessoas muito, muito normais, assim, eu estranho essas pessoas, né? Porque tá feliz o tempo todo, né? E não é isso que a gente está falando, que parece que é um positivismo barato, né? E saúde mental não é isso. Acho que é legal a gente trazer até essas, até pela prática clínica que a gente tem, né? Não tem a ver com estar bem sempre, tem a ver com essas estratégias de enfrentamento, mas isso é bem importante, porque em mídia social são só os flashes, né? São só aquelas É o lado cenas bom bonitas, da vida, né? É o lado bom da vida ali, a perfeição, na verdade, que não existe, acho que a vida é boa, né? Como diz, acho que está no filme, né? A vida presta. Acho que é um novo, a nova trend aí do momento, a vida presta. E é engraçado, porque quando a gente fala a vida é boa, a gente pensa a vida é feliz o tempo todo. E não, a vida... E eu falo isso para mim no consultório, que a tristeza é muito importante para mostrar para a gente o que deixa a gente bem também, para ir direcionando ao que a gente gosta. Então, a tristeza, ela também comunica e ela também ensina muito, só que é desconfortável. Ponto. Eu concordo plenamente, a tristeza é extremamente desconfortável. E o ponto é saber lidar com essa tristeza. Só que as pessoas têm muito uma expectativa de estou triste, preciso estar feliz. Estar feliz, alegre. Como se fosse assim, virar uma chave, fazer uma transição assim muito rápida, pular de um estado para o outro. E eu digo que não é pular. Eu digo que é como se fosse assim, andares, sabe? Tem um andar da tristeza e um andar da felicidade. Você não passa de um andar para o outro só pulando, só indo ali rapidinho. Tem uma escada que tem um movimento que você precisa fazer, né? Tem uma ação que você precisa. Porque tem gradações entre esses dois sentimentos, não é tristeza ou felicidade. Às vezes a gente pode estar se sentindo mais tranquilo, mas não é nenhuma tristeza e nenhuma felicidade. Então eu digo que é muito ampliar também esse repertório emocional que as pessoas têm, porque é muito raso, é tristeza, felicidade, raiva, medo e ponto, sendo que existem outros sentimentos, né? Tanto a tristeza é tão importante que tá aí no Divertidamente, né? Ganhou seu espaço. Exatamente. Inclusive, ela virou estrela ali do Divertidamente 1, né? Foi a estrela do filme. Sim, não, é a minha personagem preferida, gente. A felicidade me irrita um pouquinho. Gosto dela, mas a tristeza é melhor. Eu amei no segundo, eu amei o tédio. Amei. É ótimo. Mas acho que essa questão que a Ingrid trouxe, a gente vê muito no consultório. Eu tenho até assim percebido uma mudança gradual, claro que vai depender muito da cronicidade ali da situação do paciente e tal, de maneira geral, porque se fala mais disso, né? Antes, se a gente falasse 10 anos aqui, quando eu entrei na faculdade, sei lá, 15, um pouquinho mais, 20 anos atrás, né? Falar de saúde mental era uma coisa, né? Hoje, obviamente, já é outra, né? Nesse ponto, a pandemia até deu uma forcinha, né? Entender o quanto é importante falar sobre isso. Mas justamente nesse ponto ele interessa essas graduações que a Ingrid trouxe. A gente pega o modelo do Plutchik de inteligência não, de emoções, né? Eram emoções opostas, né? A alegria está aqui, tristeza está embaixo. E hoje a gente entende que tem uma graduação. O próprio Plutchik já evoluiu disso, né? Quem quiser ouvir, a gente tem um episódio sobre inteligência emocional com o Fabiano Koch, que é o autor da Bollier, né? A gente falou sobre isso lá, ele falou, é o objeto de estudo dele há muitos anos, né? Mas justamente nesse ponto de entender que, assim, não é o bom, a terapia vai te deixar feliz o tempo todo. Não, porque a gente não consegue controlar o que está acontecendo na sua vida, né? Quando eu falo que em TCC, né, a gente tem os modelos clássicos ali, você tem uma média ali de 9 a 12 meses de processo. Nossa, mas só isso? Tem gente que quer ficar a vida inteira. Eu falei, não é que é só isso, a gente tem um objetivo.
né? Eu sempre falo isso está no meu folder inicial que eu mando pro paciente quando ele começa o processo. Assim, a TCC não tem o objetivo de zerar a sua vida, assim, de arrumar a sua vida. É te dar ferramentas, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui 1 ano, 2, 3 na sua vida. Então, obviamente, em algumas outras situações tem paciente que volta com outra questão, com outra, né, situação. Mas é justamente dar essa ferramenta de que não vai ser feliz o tempo todo, não tem como, né? Tem pessoas que são, como diria uma professora minha, tem pessoas que são irritantemente felizes, né? Grande parte do tempo, brincando, obviamente, né? Sobretudo de manhã. Pessoa que acorda muito feliz de manhã é irritante. Mas... Ai, eu acordo feliz. mas é brincadeira. Eu lembro da minha irmã Olha que mais eu sou velha. desse time aí também. É que da minha irmã mais Acordar e velha... partir pra vida e... Quando eu era solteiro ainda, ela acordava meio assim, eu acordava, dava um abraço nela, tudo bem, bom dia, ela ficava louca da vida, né? E eu nem acordo tão feliz assim, eu acordava, é só pra irritar ela mesmo, né? Mas é essa questão de saber graduar, né? Porque ele faz parte desse núcleo emocional e é legal, por que eu tô vendo essa diferença? Porque eu não vi isso na escola, a gente não vê inteligência emocional na escola, hoje isso já faz parte da educação infantil. Né? As crianças aprendem a falar de emoções, aprendem a falar. Meus filhos têm uma facilidade enormemente maior que a minha, né, do que eu tinha na idade deles, de falar sobre como estão. Então, assim, obviamente, ainda são criança, o meu mais velho é pré-adolescente, né, então é mais fechadão, já tá naquela fase meio do celular ali, né? Mas você tem essa questão justamente de entender essas nuances, né? Entender que é uma emoção ela é importante, né? Ela faz parte do leque ali, no espectro de emoções que a gente tem, né? Não tem como... Não é agradável, né, Ingrid? Acho que ela falou, não é agradável. Mas eu vi hoje uma publicação, essas frases de efeito, mas que é mais ou menos isso, né? Eu faço exercício, atividade física pela saúde, não porque é legal. Né? Então é mais ou menos isso mesmo, eu faço porque é saudável. E a gente faz um monte de coisa que não é legal, né? E aí, mas quando é para fazer por nós mesmos, aí a gente deixa para depois, né? Então, assim, você vai, né? Vai naquela festa de fulano, porque né, tem que fazer, porque tem que parecer, então a gente faz esforços pelos outros coisas, e né? às vezes a gente não faz por nós mesmos, né? Sim, é algo para se pensar. Em várias situações a gente faz, porque eu trabalho muito isso com questão da alimentação, às vezes com pacientes mesmo, que tríade de ansiedade, né? Alimentação, sono e atividade física. Mas por que isso? Tudo bem, você não precisa pesar a comida, você vai no nutricionista, se você quiser, você vai fazer isso. Mas assim, por que você toma um remédio em tal hora, tal? Não é, às vezes o remédio é azedo, é ruim, não sei o que lá, mas você toma, não toma? Então... é a mesma coisa, né? Você está cuidando do seu corpo, para não precisar tomar o remédio, inclusive, lá na frente, né? Então é um pouco dessa questão de moderar, né? E eu vou aproveitar, então, porque a Graziella Dinato falou, ela faz uma frase, como a gente estuda da TCC aqui, mas ela falou assim, recomeçamos. E na TCC existe essa frase, você já tentou falar com essa pessoa sobre um problema real, né? Que acho que foi mais um comentário no sentido de que é um dos pilares, né, da gente falar. Né, acho de não guardar, talvez até nesse ponto da emoção que a gente estava falando, e o quanto é importante o apoio social. Às vezes, obviamente, a família não é só porque socialmente a família tem que ser o seu núcleo, às vezes não é o melhor lugar, né, enfim. Mas esse é um ponto importante, né, da troca, talvez, né, que é assim que a gente percebe, inclusive, e vai atenuando o nosso termômetro emocional na troca, né, acho que isso é importante também, o que ela colocou aqui, pra gente falar um pouquinho desse colocar para fora também, né? Sim, esse colocar para fora é tão importante, eu falo assim, que é terapêutico falar com amigos, não é terapia, é terapêutico. Terapia com um profissional qualificado, um psicólogo que estuda. Terapêutico são atitudes, atividades, coisas que você faz que ajudam ali a melhorar o seu humor, a melhorar o seu bem-estar de forma geral. E ter amizades é terapêutico. Falar com amigos, papear sobre besteira e falar também sobre os nossos sentimentos eu acho que é muito precioso, acho que tem muita potência. É pilar de saúde mental, né? Na verdade, de saúde e de longevidade, né? O nosso ciclo de amizade, de relacionamentos sociais saudáveis e significativos, na verdade. Né? A gente tem uma pesquisa aí de Harvard, de anos e anos de acompanhamento, em que eles foram tentar identificar ali, né, o motivo da felicidade daquelas pessoas tão longevas. E, de fato, essa questão de relações significativas estava no top 1 ali. Né? Então, como preditivo de saúde. Então, é essencial. Né? E aí, assim, nesse caso, né, como a gente fala, falar, né, é importante a gente falar. Né? A terapia nasceu, né,
dessa ação de fala. Mas, assim, dessa pergunta eu fiquei, assim, um pouco, né, também não entendi direito, mas eu achei importante a gente falar sobre também como se fala. Uhum. Porque qual que é uma grande questão? É óbvio que é importante a gente colocar para o outro, né? E ela colocou aqui numa questão de resolução de problemas. Mas, muitas vezes, a gente não consegue falar, porque a gente não consegue nem entender o que a gente está sentindo, né? Vem pela questão das emoções que a gente falou mais cedo, né? Então, falar, a gente precisa falar. Para resolver problemas, a gente precisa falar. Muitas vezes a gente precisa entender mais ou menos, ou aprender como falar também. Porque se a gente vai guardando, e deixa falar quando estoura, não vai sair de um jeito muito legal para o outro, né? Especialmente quando a gente fala de problemas, né? Quando a gente vai desabafar e tudo, é uma situação. Quando a gente precisa resolver uma situação, é um ponto que pega bastante. A gente, assim, eu vejo no consultório constante isso, né? A gente não consegue falar. Hoje a gente tem muita gente falando, né, de comunicação não violenta e tal. Eu já li alguma coisa e me parece muito que é muito próxima da comunicação assertiva que a gente usa na TCC, né? Exato. E é muito importante isso, porque o paciente chega e fala, não, mas eu conversei. Isso. Eu falei com o meu amigo, eu falei com minha mãe, eu falei. Aí eu paro e falo, ok, como você falou? Como foi isso, né? Como foi a forma? Falei de tal jeito. Não, repete para mim o jeitinho que você falou. E aí a gente começa a analisar como foi falado, porque geralmente é dito numa posição muito de julgamento, muito de apontamento, e menos sobre como a gente se sentiu. E aí a gente sai desse contexto de diálogo, de conversa que seria muito positivo, e a gente acaba entrando em campos de guerra, assim, numa batalha mesmo. Julgamentos, acusações, né? Exatamente. É difícil evoluir, o outro vai se defender, né? E aí vira uma guerra. Começam a se atacar e pronto, se distancia. Não tem uma resolução. É legal isso que você falou, Rosa. Eu dou bastante palestra assim, em empresa também, treinamento, né? E a gente usa bastante a comunicação não violenta do Marshall. Tal que sim, não é diferente. É treino de assertividade, eu falo realmente, né? Na TCC a gente trabalha muito com o paciente o treino de assertividade, né? De como falar. Que aí tem duas questões diferentes, né? Claro, num ponto é falar é importante, se comunicar, tal, né? Não quer dizer que você precisa ser extrovertido para ser feliz, não, né? Pessoas introvertidas não são pessoas infelizes, né? Às vezes tem essa confusão, não. Eu não gosto de falar. Eu sou uma pessoa introvertida, eu fico mais quietinho, tal, né? Em situações sociais eu tendo a ficar mais quietinho, a não ser quando eu tô dando aula, né? Eu preciso dar aula, preciso falar. Mas assim, então não quer dizer que as pessoas são infelizes, mas sim, numa situação de conflito, talvez que a questão direcionou ali, vocês me falaram, assim, a questão assim, a partir do momento que eu ataco, a pessoa vai se defender. Claro. Né? Então assim, a comunicação violenta, o Marshall, ele fala um negócio interessante, é que acho que no meio corporativo, a gente tem duas questões sobre o meio corporativo aqui, também bem simples de responder, mas assim, a gente já vai ver. Mas o meio corporativo tende a distorcer alguns pontos, enfim, eu acho meio muito delicado, assim, trabalhei bastante tempo, hoje um pouco menos, mas ainda trabalho, né, eu acho meio delicado, assim, porque a gente está envolvido com outras instâncias, outras ciências, inclusive, mas se tende a distorcer um pouquinho, mas tirando isso, acho que a questão assim, o Marshall ele vai falar que o conflito é inerente à relação humana, e ponto. A partir do momento que eu sei disso, assim, então eu vou discordar de alguém, e esse é um ponto que a gente trabalha bastante em relação de casal também, eu falo bastante isso com o paciente, você pensar de um jeito, seu cônjuge, sua cônjuge, marido, esposa, pensar de outro, não quer dizer que um tá certo ou tá errado, né, são dois jeitos diferentes de pensar, né, então assim, como que é possível, e às vezes sim, um pode estar errado, um pode estar certo, mas não é o seu ponto de vista. Então, a partir do momento que eu entro numa conversa para defender o meu ponto de vista, eu tô basicamente ignorando o outro, né? Ou seja, o Tozinho, que era um professor de filosofia, meu professor de filosofia, ele sempre falava assim, a partir do momento que tudo que você fala é verdade, qualquer coisa que eu falar diferente é mentira. Então, eu nem falo. Então, eu fico quieto. Porque se você não está disposto, né, a mudar, então, e não é ficar mudando de opinião, é estar aberto a acolher o que o outro, a possibilidade do outro, né? E não é um exercício fácil. Não. Né? Eu faço muito roleplay com o paciente em sessão, com isso, né? Provocando mesmo vamos tentar pensar de uma outra forma aqui. Você não precisa mudar de ideia. Você não precisa mudar seu posicionamento. É só entender que o histórico de vida do outro levou ele para outro lugar. Vocês podem mudar de opinião? Podem, é saudável, tranquilo, né? Mas a questão é justamente essa. A comunicação não violenta vem um pouco disso, né? De você
entrar numa troca de informações, não num embate, né? Não numa defesa de ideias, né? Exatamente. E quando a gente escuta, a gente pode até concordar com certos pontos, não com a ideia como um todo, porque é tão difícil, porque acho que mexe com orgulho, mexe com questões do ego humano, também é difícil, porque a gente já tem uma ideia que a gente estava ali acreditando que era a mais correta na nossa perspectiva, e a gente ter que romper com essa ideia que a gente tinha. Então é algo muito difícil. E romper, crença é difícil mudar, né, gente? A gente tá aqui falando. Então, assim, verdade. eu mesmo passei recentemente por algumas mudanças bem estruturais de vida e tal. É muito difícil você romper uma crença, você romper algo assim que você acreditou durante a sua vida inteira, né? Ou que não é que você acreditou, mas é aquela questão do próprio preconceito social, assim, né? Aquilo é verdade porque você foi crescendo e entendendo daquele jeito, né? E hoje, a hora que você vê de uma forma diferente, você tem dificuldade em aceitar e você nem sabe por quê, né? Eu já vi muitas pessoas trazendo isso, né? Assim, eu só não gosto porque eu não gosto, não sei porque eu acho errado. Por quê? Né? Tantas outras coisas. Mas realmente, você mudar estruturalmente, né? Porque tem muito a ver com a crença, inclusive vai esbarrar na crença de quem forma você, né? De quem você é, né? Então, realmente, mexer com isso, e nesse caso, em alguns pontos aí, o processo terapêutico vai ser necessário. Verdade. A ajuda de um profissional, falar é legal, é bacana e é importante. E pode ser um primeiro passo para você entender que você precisa de um processo terapêutico. Mas, realmente, em alguns pontos mais sensíveis, só a conversa não vai ser suficiente, né? Então, assim... Você precisa entender que há outras perspectivas, né, além da sua. Isso, né? Não exatamente. significa que a sua está totalmente certa, nem que a do outro está completamente certa, ou tão completamente errada, né? Sempre é aquela coisa, tem a minha perspectiva, tem a perspectiva do outro e tem o fato em si. A gente vai enxergar, cada um pode enxergar sobre uma ótica diferente. Então, o diálogo é construído para que isso, né? Para que sejam ajustadas essas perspectivas diferentes. E o fato em si, ele indo para uma parte mais filosófica, mas o fato em si, a gente não sabe, né? Porque eu sempre vivencio né? o fato na minha perspectiva, né? Então, assim... mas é isso, né? Porque a Gestalt traz um pouco disso, a perspectiva que eu tenho, né? A percepção que eu tenho. Né? Então, eu fui agora no fim de semana com os meninos, com a Dani, minha esposa, né? no Museu das Ilusões ali em São Paulo, né? E é muito legal, tá? O começo da exposição é toda Gestalt terapia, né? Gestalt terapia não, desculpa, é psicologia da Gestalt, né? É tudo questões de percepção visual e tal. Mas é um pouco isso. Eu até fiquei brincando com os meus meninos, falando disso, tá vendo? É a perspectiva, aquilo que o papai fala em casa, né? Você tem que olhar de outro ponto de vista, né? Mas é bem nesse ponto. E eu vou aproveitar, então, agora vamos para a organizacional. A gente tem 2 pontos aqui, uma mais geral e uma bem mais profunda aqui, mas eu vou ler as duas já. A Fernanda Zanardo falou aqui pra gente. Como os líderes podem acolher as questões de saúde mental dos liderados? E nós temos um exemplo não positivo, infelizmente, né, mas que uma pessoa mandou no nosso link anônimo também. Um dos pontos sobre dificuldades emocionais é compartilhar. Eu tenho um diagnóstico, optei em não divulgar no meu trabalho. Por fim, tive que abrir para o meu líder, mas pedi descrição e ele contou para todo mundo. E hoje o pessoal me vê como incapaz ou inferior. O que fazer? Essa pessoa até me escreveu depois no link lá, escreveu de novo, assim, é um diagnóstico psiquiátrico, tá? Embora ele não tenha aberto o que é, enfim, um diagnóstico psiquiátrico. Então a gente já começa aí, né? Assim, e agora ele sofre essa pressão dentro do trabalho, né? E a gente tá falando de saúde mental, a gente tá falando... Hoje se fala bem mais de saúde mental, né, do trabalhador, que não se falava um tempo atrás, de promoção de saúde mental. Eu percebo que na época da pandemia isso, nossa, cresceu, se falava, programas e tal, e já deu uma bela de uma queda. Né? Se passou a pandemia, ninguém mais precisa de saúde mental, né? No tá trabalho. Todo mundo bem, tá tudo certo. Tudo já voltou ao normal, né? Mas eu acho legal a gente explanar disso, e eu já posso até dar um ponto. Bom, primeira coisa assim, né? Mais uma vez, não é o janeiro branco que vai fazer as empresas tratarem melhor seus colaboradores, funcionários, como queiram chamar. Mas, obviamente, políticas internas auxiliam nisso. É o que eu falo, eu faço... Hoje tenho feito um pouco menos o módulo na pós de avaliação psicológica, né? O de organizacional, mas justamente sim, as políticas internas auxiliam. Isso tem muito a ver com a figura do gestor e com a cultura da empresa. E às vezes mesmo uma empresa com uma cultura mais positiva, um pouco mais humana, o gestor não tiver muito essa percepção, enfim, o casamento ele não vai dar muito certo, né? Mas obviamente não é simplesmente o benefício tal, isso e
o clima que se trabalha naquela empresa, né? Eu acho que esse exemplo que a pessoa trouxe aqui já é... Eu vou até não defender o gestor, não é isso. Mas assim, qual habilidade ele tinha para lidar com isso? Né? Sim. Então assim, não quero nem defender porque foi uma ação... Minimamente ele deveria ter se preparado. Assim, como é que eu faço para lidar com isso? Porque é o que eu vejo em processos... Eu já tive instituições que a gente auxiliava, né, em processo de estágio, como por exemplo a PAI. Né, e a gente fazia a inserção de alunos da PAI no mercado de trabalho, mas tinha toda uma preparação da empresa, daquele espaço que ele ia estar, assim, era bem interessante, era um processo de 6 meses que os estagiários ficavam preparando tanto a pessoa que ia lá, né, o futuro trabalhador, colaborador, quanto a empresa. O que era aquela deficiência, que tipo de era, como que eu falo, como que eu não falo, então assim, hoje a gente vê até uma ação disso no autismo, por exemplo, dessa inserção de pessoas dentro do espectro autista, e as pessoas sabem mais lidar com isso. Então, assim, não estou defendendo, porque eu acho que minimamente se a pessoa pedir descrição, é o que deve ser respeitado. Era o mínimo, né? É o que deve ser respeitado, mas claro, como é que eu lido com isso, então? Talvez foi até, eu não acho que foi o caso, tá? Porque conhecendo um pouquinho o cenário de trabalho, né? Acho que foi meio assim, deixa eu falar já, que, né, e acabar com isso, e vai que dá algum problema aí, vão falar que só eu estava sabendo, enfim. Mas eu acho que o primeiro ponto é isso, né? Obviamente respeitar e estar aberto a informações, né? Você vai acolher uma pessoa com deficiência, uma pessoa com um transtorno mental, uma pessoa com um diagnóstico, você precisa saber como lidar com essa pessoa, né? Você precisa saber que precisa de um preparo específico, não precisa? Precisa adaptação, não precisa, né? Então, assim, acho que isso realmente é uma inserção, uma inclusão, né? E respeitando a saúde mental. Mas que mais que a gente pode falar sobre isso? É uma pergunta fácil também, né? Eu acho que volta, né, ao primeiro tópico que a gente estava falando em relação a campanhas, enfim, porque quando a gente reforça essas campanhas, quanto mais a gente fala, a tendência é reduzir um pouquinho essa visão que as pessoas têm de que uma pessoa que tem um diagnóstico psiquiátrico é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que não tem qualificação, porque uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Ponto. Uma questão psiquiátrica não impede ali uma qualificação profissional. É algo que tem que ficar muito claro. E esse acolhimento, quando eu escutei você falando isso, Fernanda, eu já fiquei... ele não tem que acolher de forma integral aquele funcionário. Ele não tem que ficar ali promovendo um monte de ações para gerar diversos benefícios, diversos bem-estar, porque às vezes a pessoa não pode fazer isso. Só que ela também não pode ser prejudicial. Sim, exatamente. Então, é muito mais o que não se fazer. Exatamente. A gente fala o que tem que fazer, mas o que não se fazer, não expor um funcionário. Exatamente. Quão relevante é expor o diagnóstico de um funcionário para a equipe? É isso, eu acho que é um ponto que a gente tem que analisar muito bem, porque eu não vejo algo que seja relevante, né? E até como você falou, né? Assim, a gente sabe que em alguns casos vai ser necessário adaptação. Em alguns casos, você não tem qualquer questão externa que vá comprometer. Teu primeiro ponto é se informar, né? Justamente esse ponto, né? Que tipo de acesso eu vou ter? Eu tenho um paciente que não mora no Brasil hoje, né? Mas ele está no espectro autista, nível 1 e tal. Mas tem alguns prejuízos consideráveis a questão de socialização, né? Mas quando ele foi lá fazer o processo dele, no visto e tal, ele tá legalmente, né, tá no Canadá hoje, mas ele optou em não colocar. Aí ele falou assim, só que então hoje eu não posso falar, isso não pode ser vou chegar num lugar e falar, eu preciso estar um pouco menos no grupo, porque ele, teoricamente ele não tem, mas por que ele fez isso? Ele falou, fiquei com medo de eu falar isso e barrar a minha possibilidade de conseguir um trabalho. E de novo, acho que você muito bem colocado, né, falar sobre isso é uma forma, e é o início, não é o jeito e resolve, é uma forma de auxiliar em diminuir esse estigma de doença mental, tal. Eu acho aquela frase do primeiro filme do Coringa extremamente impactante, né, complicada, que é o ruim ali, acho que é mais ou menos isso, né, o ruim da doença mental é que as pessoas esperam que você age como se você não tivesse, né? A pior parte de ter uma doença mental é que esperam que você se porte como se não tivesse. E realmente, né, é um pouco isso, você vê, ele optou em não falar, só que no trabalho que ele tá, ele tem dificuldades por causa disso. Só que assim, ao mesmo tempo, oficialmente ele não tem. Só para dizer, é uma das situações que a gente colocou assim, né? A gente retoma o ponto inicial. Falar mais sobre isso
traz a luz sobre essas pessoas estão aqui, essas pessoas também trabalham, essas pessoas, como nós temos dificuldades, outras XYZ, então essas pessoas também precisam estar inseridas, né? E aliás, pensando em saúde mental, estar inseridos em contextos sociais pode ser um ponto de apoio, inclusive, que a gente vai trabalhar, né? Exatamente, né? Infelizmente, né, esse líder não soube lidar com a situação e acabou criando uma situação, né, ao invés de acolhimento, ele está recebendo julgamentos, né? Exato. Então, acredito, né, notável ouvinte, cuide-se, né? Porque, de novo, a gente volta para aquela questão do protagonismo, né? Independente de qualquer diagnóstico ou qualquer outra coisa, a gente vai estar sendo julgado pelo outro de uma forma ou de outra, avaliado, né? Então, acho que vale a pena. Bom, você alcançou, você está numa posição dentro da empresa, né? Isso te faz, né, materialmente capaz de estar lá. Senão, você não estava, né? Não estaria. Então, eu acredito que é importante essa aproximação da realidade, né? Vamos olhar para a realidade. Porque muitas vezes o que a gente sente, o que o outro pensa, como a gente discutiu aqui, está bem distante do que é verdade. Um diagnóstico psiquiátrico não é sinônimo de incapacidade ou inferioridade. Não é. Então, vamos olhar para a realidade. Ele está num cargo, ele está numa posição que estava antes, foi buscar acolhimento, foi buscar apoio porque aparentemente precisou, né? Por questões emocionais, pela pergunta, né? Alguma questão emocional. Então, assim, eu espero que ele esteja buscando apoio fora, né? Para que ele consiga lidar com isso dentro, porque a gente não tem como, né, mudar as pessoas, né? De repente, a gente aprendendo a lidar com isso e as pessoas se informando mais, né? Infelizmente, isso diz muito mais sobre as pessoas por uma, né, ignorância do fato, né, do que é uma questão mental, uma questão psiquiátrica, né, do que dele. Então, fala mais do outro do que dele. Então, é importante que ele realmente tenha esse cuidado consigo, busque apoio para que ele consiga passar por esse momento, né. E acho que você traz um ponto importante, né, pensando assim, acredito eu, pela situação como está trazido aqui, ele já trabalhava nessa empresa, né? Foi um processo. Então, assim, você já estava lá, independente do que tinha acontecido, independente de um transtorno, de um diagnóstico, enfim, né? Você já está lá. Aí eu vou por outro lado, poderia chegar aqui e falar assim, não, só você entregar, e aí a gente cai naquela questão do romantismo, de ter que ser produtivo e tal. Exato. Entregar o que faz sentido, claro, você foi contratado. A lógica é essa, né? Você foi contratado, a pessoa, ela paga a sua hora, né? Você foi contratado para produzir ali, desde que seja de forma humana. O que eu atendo de funcionário de banco, gente? Professor. A Rosa já trabalhou, né? Exatamente, já foi bancária. O que eu atendo de funcionário de banco, assim, e muitos outros, tá? Eu falei aqui porque eu lembrei, assim, é meio desumano a lógica. Mas é uma das classes mais estressadas mesmo, assim, na época que eu trabalhava. O modelo de trabalho é um pouco desumano, mas só para dizer o seguinte, né? Claro, não estou nem falando de produtividade, mas a Rosa bem colocou um ponto. De novo, não estou passando pano, mas sim, é muito mais da incompreensão e da incapacidade das pessoas entenderem aquilo. Vamos pensar aqui, acabou de sair a notícia agora, eu não li, eu vi, até salvei, mas tava no meio da correria, e tá ali para eu ler, mas o ator que fez o Anakin Skywalker de criança, né, o Darth Vader criancinha, ele foi diagnosticado com esquizofrenia já lá na infância, né, na adolescência, uma coisa assim. E agora ele falou, agora ele tá dando entrevista, falou, agora eu tô um pouco melhor, já tá adulto, obviamente, né? Mas justamente esse ponto, dependendo o grau de algumas, né, e da cronicidade, como eu falo, de alguns transtornos, realmente a dificuldade de estar em sociedade, ela é maior, exige um cuidado profissional e tal. Mas ao lado disso, né, as pessoas às vezes não sabem como lidar. Pra gente que é da psicologia, quando a gente fala assim, se eu falar questão do autismo, hoje a gente está mais informado. Eu não vi absolutamente nada de autismo na faculdade, porque não se falava disso lá atrás. Né? Eu me lembro que eu vi até recentemente uma propaganda que era da Globo, que falando sobre autismo, que era bem, acho que era com o Antônio Fagundes, não me lembro agora, mas tinha um vulto assim, só uma sombra de um menininho para frente e para trás, fazendo assim com a mão, tal, e falando, o autismo é incapacitante, tal, não sei o que. Naquela época, que era o que se entendia sobre autismo, que era só aquele nível 3 não verbal, que só aquilo era autismo, né? E hoje a gente já entende diferente, você tem um espectro maior, tal, mas só para dizer assim, as pessoas, por isso tão importante campanhas, né? As pessoas precisam entender que pessoas com transtornos de personalidade, pessoas com transtornos psiquiátricos, elas são produtivas, elas são pessoas, né? Elas são pessoas que querem viver, né? Com adequações.
A Rosa me lembrou quando eu dou palestras falar sobre depressão. A depressão são os campeões de audiência, as pessoas sempre pedem, né, empresa e tal. Eu começo a palestra falando que eu tenho gastrite. Tive gastrite, eu tinha o combo, né? Gastrite, esofagite, hernia de hiato e refluxo, né? Tinha o combo completo. Dormi 8 anos sentado, né? Você acha que eu sou ansioso ou não, né? Nossa. Mas, depois que eu fiz a cirurgia do refluxo, né? Corrigi a válvula lá, o médico falou, olha, se você não mudar hábito alimentar, não vai adiantar nada. Aliás, essa cirurgia dura de 8 a 10 anos, 6 a 10 anos, né? Já faz mais e eu nunca mais tive problema. Aí eu mudei totalmente, né? Fiz uma mudança grande de alimentação e tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu falo de gastrite e tal, é meio que normal eu falar. As pessoas, tenho gastrite e tal. Mas eu também tenho restrições porque eu tenho gastrite. Então eu não posso refrigerante, fritura e tal. Eu também preciso adequar a minha vida socialmente porque eu tenho gastrite. Por que quando eu falo de depressão é diferente? Né? Por que quando eu falo de uma ansiedade é diferente? Por que quando eu falo de autismo é diferente? Né? É uma adequação social que eu tenho que fazer em relação a uma condição que eu tenho. Talvez esse estigma, a gente está perdendo, ainda não perdeu, está longe disso ainda, mas falar sobre isso, vamos voltar na importância da campanha, né? Falar sobre isso traz a luz sobre esse assunto, né? E acho que a gente começa a ficar mais... Então, assim, as pessoas... Eu também acho que foi uma infelicidade desse líder, né? Mas, assim, talvez pensando agora, né? Assim, é possível, de alguma forma, informar essas pessoas, né? Literalmente, as pessoas... É assim que funciona, é isso aqui, ó. Até as pessoas entenderem se é uma ação importante ali, junto a esse líder, por exemplo, né? Mas entendendo que, assim, né? Muitas outras pessoas que estão ali também têm adequações que estão fazendo e as pessoas não sabem, né? E, inclusive, às vezes, também questões psicológicas, psiquiátricas e estão ali quietinhas, né? Quantas pessoas que acabam passando por isso e realmente têm vergonha de falar, como eu falei desse meu paciente, né? Tem vergonha justamente para não sofrer esse estigma que essa pessoa, infelizmente, está sofrendo. Sim, eu vejo que tem muito uma questão de que nós, como pessoas, não vou falar totalmente nós, porque às vezes aqui pode ter um que a gente ainda não falou, mas a questão de pessoas que não apresentam um diagnóstico, elas erram, elas gritam, elas atrasam prazo, elas fazem um monte de coisas que são desajustes no dia a dia. Só que isso é justificado por outras questões. Não, ela tá cansada, acontece mesmo, é assim mesmo, daqui a pouco você faz. Só que quando é uma pessoa que tem um diagnóstico psiquiátrico, que atrasa, que erra, que se estressa, aí levanta novamente a questão do diagnóstico. Fala, é porque essa pessoa é bipolar. É porque essa pessoa é isso. Mas não, às vezes a situação pede aquilo e qualquer pessoa poderia ter reagido daquela forma. Então, sempre levantar essa bandeira também do diagnóstico para qualquer erro, qualquer disfuncionalidade, eu acho algo tão cruel, porque a gente acaba reduzindo muito a pessoa a isso, como se ela fosse o transtorno, quando, na verdade, não. Faz parte, mas não a define. Exatamente. É justamente esse ponto, né? Não é ela, né? Faz parte, né? Faz parte dela, assim como qualquer outra pessoa. Já que você usou essa frase de não define, eu vou lembrar do Christopher Reeves de novo. Eu assisti Terminus de manhã, gente, eu não tô impactado por isso. Mas assim, porque um dos pontos, né? Ele tinha 42 anos. É a minha idade, eu já tenho 43, né? Não, tem 44 já. Mas assim, é a minha idade quando ele sofreu acidente, né? Então assim, uma das questões que ele traz depois, que fez ele falar não desistir, né? Foi porque a mulher dele falou, né? Assim, você não mudou quem você é. Pra mim, você é a mesma pessoa e eu ainda te amo, né? Então, assim, é esse ponto, né? Ele tava numa situação que ele não podia... Ele era um esportista, né? O cara andava de cavalo, nadava, esquiava e tal, e acabou, não tem mais nada disso. Né? E esse ponto, você não muda, então acho que isso não define. Claro, você tem que fazer adequações como nós temos que fazer. Uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem uma ansiedade, a gente faz adequações para a saúde mental. E acho que nesse ponto a gente poderia falar um pouco disso, porque a gente falou aqui numa das questões da pauta, assim, hábitos simples de promoção de saúde mental. A gente sabe que pessoas que têm um diagnóstico têm mais dificuldade, claro, por isso a ajuda profissional é importante, né? Mas hábitos simples. Eu falo de mim assim, até notável ouvinte, até desculpa aí, porque eu ando um pouco ausente das mídias sociais, do Instagram e tal. Por quê? Porque eu não quero estar lá. Né? Porque, assim, eu fico lá, eu gosto de usar dessa forma, né? Foi uma das formas de fazer isso ser útil de algum momento, de alguma forma, enfim, né? Mas assim, às vezes eu já recebia, você devia publicar mais, devia fazer mais. Mas quinzenalmente a gente lança um episódio com conteúdo bem legal, com dicas muito boas e tal.
estar lá o tempo todo não me faz bem. Sim. Ficar ali, vendo, né? E tem essas questão polarizada de política no país, né? E sempre tem discussão. Eu não quero. Isso, e para É mim muito não. desgastante, Exato, né? é desgastante. Então, assim, Desgastante. uma ação simples. Eu entro, publico minhas coisas, dou uma olhadinha em questão de amigo, assim, olho porque eu gosto, porque tem coisa boa. Mas o filtro é muito alto, então eu diminuí. Eu realmente diminui bastante meu tempo em mídia social, né? Já do ano passado, já de um tempo, né? Mas essa é uma questão simples, né? Pequena, mas que me fez muito bem. Né? Facebook eu não entro mais. Aliás, gente, se você tá me adicionando, escrevendo no Facebook, desculpa, eu não entro mais. Tá? Então já faz muito tempo que eu não entro. Né? Então no Instagram eu entro de vez em quando, tal, dou uma olhadinha, mas só para dizer isso, uma questão simples, né, de cuidado com a saúde mental. E aí a gente tem vários pontos, a gente pode falar aqui, vamos falar aqui, né, mas assim, obviamente o cuidado e olhar, se colocar na sua agenda, esse é um ponto importante, né, você precisa estar na sua agenda. Né? Eu ajudo a mãe, eu ajudo o pai, eu ajudo o filho, ok, muito importante, mas você precisa se colocar na sua agenda. Né, ter um tempo, fazer o que seja, né? Um pouquinho antes de a gente gravar aqui, gente, eu tava jogando videogame, tá? Porque eu tô de férias, né, da faculdade, então é o tempo que eu mais tenho para jogar um pouquinho de videogame, embora durante o ano letivo eu também jogo um pouquinho, tá? Mas porque eu gosto, né? Meus meninos hoje foram passear com a madrinha, né? Então, assim, eu aproveitei, é coisa que me faz bem, eu fico aqui, não tenho nenhuma intenção de platinar jogo, de ganhar, eu jogo porque eu me divirto, né? Eu acho que é essa questão, pequenas ações que vão te trazer esse ponto de não só ajudar a reverter algo, né, mas a valorizar e a preservar, né, e a criar a saúde mental, a manter a saúde mental. Né? Exatamente. A gente tem uma questão que volta, né, a ligar a questão da produtividade, que até os nossos hobbies a gente não tá mais se permitindo. Se a gente for ter um hobby, a gente tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom naquele hobby. Tem que ser o atleta. Profissional, né? Ninguém aceita mais ser amador. Exatamente. Se você entra na academia, você tem que ter o físico. Se você entra no beach tênis, você tem que competir. E não, a gente tem que se permitir ser ruim em algo. Ser mediano é muito bom, não é algo ruim. Confesso que eu tenho que me cobrar também em relação a isso, porque apesar de sermos psicólogos, a gente também tem muitas questões. E uma meta para esse ano é que eu me permita ser ruim em alguma coisa. E você, ouvinte, também se permita ser ruim em alguma coisa. Porque é uma cobrança muito grande de produzir, de ser bom. Então, assim, seja mediano. É verdade. Acho que é né? se permitir mesmo, né? Exatamente. E eu acho que assim passa por uma questão também, até, né? Vocês estão falando assim, né, de hobbies e tudo. Às vezes as pessoas não sabem o que elas gostam. Chega assim na clínica e a gente fala, tá, então o padrão, né? Sono, alimentação, nananana, lazer. Não, elas não sabem o que elas gostam. Né? Muitos, né, de nós, a gente vem nessa pegada da sobrevivência, né? A gente vive no automático. Então tem que acordar, tem que trabalhar, e pega ônibus, e cuida de filho, e cai exausto na cama, e no outro dia começa tudo de novo. E aí o lazer é o quê? É dormir, é ver TV, é ficar em casa descansando, né? Ficar final de semana deitado, não fazendo nada. Então, acho que o primeiro passo é esse, a gente realmente ter esse olhar para dentro. O que eu gosto? Eu não sei, então vamos experimentar. Né? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. E isso tem um caminho, né? Isso exige um esforço. Né? Então, assim, não sei o que eu gosto. Então, tenta descobrir, né? Vai olhar. E isso eu já ouvi assim, de pessoas jovens, sabe? Então, entra lá no YouTube, tem um monte de coisa. Vamos usar as ferramentas, né? A gente tem tanta ferramenta hoje de conhecimento, a gente está inundado por informações de todos os tipos. Eu acho que é importante a gente aprender a usar isso de uma forma positiva para a gente. Né? Então, eu sempre falo, vamos sair desse modo sobrevivência, vamos para o modo vivência. Saber o que você gosta, saber o que você faz bem, o que você quer fazer. Bem ou mal, fazer para se divertir, fazer para virar, né, para aperfeiçoar alguma habilidade. Pequenas coisas, né? Como o Fernando falou. Vou diminuir o tempo em rede social. Então, né? Vamos diminuir o tempo de sofá, leva os cachorros para passear. Enfim, buscar coisas que tragam pequenas coisas do dia a dia para trazer vida, né? Para dentro desse modo automático que a gente acaba desenvolvendo enfim, pelos nossos sistema aí econômico, seja lá o que for. Mas, de novo, né? Voltar ao protagonismo para a gente. O que eu posso fazer?
E eu sei que as dificuldades são inúmeras, né? Quando eu paro para pensar assim, em alguns pacientes, especialmente na clínica escola, e a gente olha e fala, gente, o que dá para fazer? Né? A pessoa mora num lugar de risco, Isso, não tem calçada, não tem segurança, não tem iluminação, como é que faz? Né? Como é que faz para comer bem, minimamente bem? Então, assim, são desafios, são muitos desafios, mas se a gente não parar para olhar para eles, né, o que dá para a gente fazer na nossa realidade, o que dá para melhorar aos poucos dentro da nossa realidade, realmente fica muito mais difícil, porque se a gente for realmente esperar, né, o governo, a empresa, fica tudo mais difícil. Óbvio que cada um tem seu papel, né, mas se a gente não começar a fazer o nosso mínimo básico necessário para que realmente a gente consiga se afastar desse ciclo, né, de repetição e de adoecimento, realmente fica mais difícil, né? Sim, e pegando essa questão da questão de experienciar, da questão de até muito das redes sociais, não sei como é que tá aí na região de vocês, mas aqui em Brasília, dentro do Instagram, tá tendo muitas contas que estão produzindo conteúdos mostrando locais que não são muito conhecidos por aqui e que muitas vezes são gratuitos. Então, aqui em Brasília, eles dão, assim, ideias do que fazer. Vamos para o Eixão correr. Tem o Buraco do Jazz, que é gratuito, vai lá. Então, assim, estão dando opções de teatro, de evento, de lazer, que não tem um custo financeiro tão alto. Alguns têm. Para a gente poder experimentar mesmo, descobrir coisas, porque eu falo que é difícil a gente saber o que a gente gosta, mas uma direção muito boa é entender o que a gente não gosta, que cada vez que a gente entende que a gente não gosta, a gente fica mais próximo daquilo que a gente gosta. Sim. Então, também é utilizar as redes sociais de uma forma mais útil. Saudável, né? Mas você sabe que acho que a Ingrid trouxe um ponto importante e legal, acho que é bacana isso, você ter esse mapeamento, né, de alternativas saudáveis e baratas, né? Que acho que o que a Rosa falou assim, às vezes você tem um modelo, então sai, você tem que ir de manhã, tem que ir na academia, depois você vai comer isso, e não cabe na rotina da pessoa, porque a rotina da pessoa não foi estruturada para aquilo. Pode ser que a longo prazo isso seja viável, né? Mas eu acho que é justamente caber, e saúde mental, para cuidar da saúde mental não é caro, né? Assim, você consegue fazer pequenas mudanças, né? Você consegue fazer ajustes. Eu falo assim, meus meninos adoram no Parque da Cidade aqui em Jundiaí, que é gratuito. Eu vou lá, tem lá, dá para correr, dá para pegar a bicicleta, né? Você deixa lá o RG, pega a bicicleta, depois você devolve lá, né? Então assim, você tem caiaque, né? Eu tô até ajustando com o Daniel lá, professor, amigo meu também, assim, que grava aqui com a gente sempre, né, da gente lá andar ficar um pouquinho de caiaque lá, né, quer dizer assim, você não gasta nada, né, e meus filhos adoram ir lá, né, eles gostam, porque o mais velho, né, o Pietro, ele gosta de andar de patins, né, o Davi gosta de chutar bola lá, jogar futebol e tal, e sempre tem molecada lá jogando, né, então assim, eu acho que são questões que, claro, algumas vão ter um custo maior, alguns cuidados não cabem, então tem que ser ajustados à realidade, né? Acho que me lembrou até de algumas situações que a Rosa trouxe, assim, a região que a pessoa tá, para ela sair e fazer uma caminhada não é a melhor opção, né? Então, assim, o que pode ser, o que dá para fazer? O que dá para fazer, né? Esse é um grande desafio, né? Exato, mas jogos, né? Assim, por exemplo, às vezes essa questão de estar em casa, nas férias, faz muito tempo que, assim, a gente sempre buscava dar um passeio nas férias com as crianças. Esse ano nós não fizemos, tivemos uma questão de custo, a gente tava trocando de casa e tal, e a gente ficou em casa, mas a gente jogou muito, tá jogando ainda, né? Então tem jogos, né? Tem brincadeira, tem isso, né? O meu mais novo ganhou um jogo de stop, que a gente jogava quando a gente era criança, ele adora. Então teve um dia que uma tarde a gente fica a tarde inteira jogando stop com ele. E é legal, porque você treina, né? Você treina cognição, você treina... E é divertido pra caramba, né? Então você tem várias coisas que dá pra gente fazer, né? Ele gosta de jogar bingo, às vezes ele fica com a minha sogra, eu gosto de ficar jogando bingo, e aqui fica assim, não tem custo nenhum. E são práticas que você tá criando ali, práticas saudáveis, né? E claro, que em algum momento essas mudanças vão surtir efeito no sentido de estar na sua prática diária, né? Eu acho que esse é o ponto, e aí eu vou trazer um ponto aqui, já que a gente está falando de mídia social, que é a nossa última pergunta, que também foi mandada nas perguntas anônimas, que pode ser um pouco polêmico ou não, mas enfim, né? A gente até tem um outro programa falando sobre isso, mas olha lá. Muitas pessoas, principalmente empresários e coaches, que estão vendendo seu serviço como, entre aspas, terapeutas, não psicólogos, mas terapeutas,
sendo que não possuem ao menos o CRP. O mais interessante é que essa pessoa, ela mandou anônimo, mas mandou no direct anônimo, e ela não é da psicologia não, tá? Mas pediu para não se identificar. Mas se fundamentam em práticas que aprenderam em cursos livres diversos. Quais os riscos para quem procura esse tipo de terapia? Há alguma previsão de regulamentação para esses autodenominados terapeutas? Porque são pessoas que não são da área de saúde, mexendo literalmente com saúde mental. Eu já aproveitei nesse ponto porque no Instagram tá cheio, né, de fórmula da felicidade, de faça isso, né, uma pessoa saudável e bem-sucedida, quem acorda às 5 da manhã, vai correr, mergulha no tanque com água gelada e gelo, depois faz isso, depois come. Fórmula de felicidade a gente sabe que não existe, né, até porque não é a mesma régua para todo mundo, né. Mas enfim, vamos falar um pouco disso, que realmente, até em termos de acesso, né, a Ingrid trouxe lá inicialmente, e a gente vai reforçar que às vezes, em alguma situação, um profissional vai ser necessário, né, em diversas situações. E, obviamente, tem que ser um profissional que tenha qualificação para isso, né, existe uma regulamentação, existe técnica, né, eu falo, às vezes, quem não é da área, acha que a gente está lá batendo papo, e realmente, para a pessoa, a gente está lá batendo papo. Mas tem técnica, eu sempre falo isso para os alunos, cada pergunta que eu faço, cada piada que eu solto ali, cada comentário que eu solto, tem um motivo para eu falar aquilo. Né, a própria Judith Beck traz a questão da autoexposição, por exemplo, que é uma das técnicas que a gente usa, que é, eu trago um exemplo meu no processo terapêutico para, primeiro, desmistificar que aquilo é um negócio impossível de fazer e trazer, olha, eu tentei dessa forma e deu certo, será que a gente pode tentar alguma forma que dê certo para você? Quer dizer, até isso, mas eu falo, é uma técnica, a gente sabe quando usar, tem que ter momento para usar, né, a gente tem muitas técnicas nesse ponto, então assim, existe uma formação para isso, né? Que os 5 anos da faculdade não são suficientes, a gente estuda o tempo todo, né? Mas enfim, a vida inteira. A vida inteira, né? Maravilhoso. Mas o que mais que a gente pode falar disso? Que realmente é um ponto, acho que esbarra um pouquinho na questão das mídias sociais que a gente está falando agora, né? Olha, eu tenho um exemplo que apareceu esse tráfego pago, né, esses anúncios no Instagram, e eu fiquei muito impactada. Porque era um rapaz falando assim, se você gosta de conversar, se você gosta de entender as pessoas, então você já tem um dom, um jeito, e você pode fazer um curso de 3 meses para você se tornar terapeuta. Era mais ou menos nesse sentido, e realmente eram 3 meses, e eu fiquei chocada. Eu já vi algumas coisas similares, não sei se eram mesmo. Já vi também. Eu fiquei muito impactada, porque reduz muito o processo terapêutico, né? Eles estão ali vendendo como se fosse um processo terapêutico, e muitas vezes as pessoas contratam um serviço imaginando que é um psicólogo e não é. E isso tem prejuízo, sim. Inclusive, ontem eu estava recebendo uma família e a mãe, né, tinha relatado que sentiu segurança em mim por determinados aspectos, porque um profissional que ela tinha buscado anteriormente não era psicólogo, era terapeuta, acabou ali gerando muita invalidação e ela estava com resistência na terapia. Então, ela foi ali querendo se cuidar, foi invalidada e teve uma resistência. Então, assim, isso dificulta muito, muito, porque não tem técnica, não tem estudo, vai jogando muito opiniões pessoais, vai gerando culpabilização no paciente, vai gerando muita invalidação. Assim, eu não sei se tem alguma previsão de ser regulamentado isso. Pelo que eu sei, não. Então, existe uma iniciativa, ano passado, né, foi votar, quer dizer, Sim. houve uma consulta popular, enfim, e o Senado foi como é que diz, uma lei de iniciativa popular, eu acho, né? Sim. Mais ou menos 20 mil assinaturas, deram entrada no Senado, e aí fizeram uma consulta popular, tem mais... Eu fui olhar, assim, tinha umas 95 mil votos, mais ou menos, num universo de quase 500 mil psicólogos no Brasil, e a gente, né, não teve menos de 100 mil votos nessa consulta. E cerca de 19 mil disseram que não, né? E o restante disse que sim, precisa de uma regulamentação. Então, assim, é um passo, né? Vamos ver. Mas, ao mesmo tempo, né, esse Senado foi que, há um tempinho atrás, estava lá exaltando a constelação familiar. Então, eu acho que, assim, cabe muito a nós, né? Assim, como você falou que não é de um psicólogo, né? Essa colocação não foi de um psicólogo, eu fico feliz por isso.
porque as pessoas realmente percebem o risco disso, né? Imagina, você vai levar a sua mãe para operar com uma pessoa que não é médica? Você não vai, né? Exato. 3 meses, desculpa, como já foi falado aqui, saúde mental é algo muito complexo. Não é 1 mais 1 igual a 2, né? São muitas variáveis, então exige estudo, demanda prática, demanda supervisão, né? Acho que muitas pessoas não têm noção, né, do trabalho que a gente faz fora daquela 1 hora lá no consultório. Para aquele atendimento acontecer, né? Para aquele atendimento acontecer, o quanto que a gente se prepara, o quanto a gente troca ideia com outros profissionais, o quanto a gente estuda, porque realmente é uma vida, é algo muito importante e complexo, né? E distante da nossa realidade. Então, para a gente já cuidar das nossas coisas é difícil, o olhar para o outro exige, demanda muito mais. Então, assim, eu fiquei feliz com essa consulta que teve lá ano passado. Espero que tá lá em tramitação, né? Só Deus sabe. Mas então, assim, de novo, aí cabe a nós, né? Quando eu falo da gente como protagonista, da gente realmente vamos cobrar, né? Os nossos senadores, os nossos representantes, isso, né? Ouvintes, nos ajudem, né? Vocês que estão preocupados também, né? A gente precisa realmente demandar, né? Demandar os nossos representantes para que o que a gente julgue, que a sociedade julgue saudável e eficiente, seja realmente realizado, né? Que é um risco. Ninguém vai levar um familiar, uma pessoa querida, para ser operado por alguém que não é um médico. Né? Vai abrir, fechar, suturar? Não vai. Então, na saúde mental, é a mesma coisa, né? Algo realmente muito, muito perigoso e de cair, né, nessas redes de simplificação e de regras ali prontas, e se você não couber naquele modelo, então você não serve. O problema é todo seu, você é insuficiente, você é incapaz. Você reforça, né? Você reforça isso na pessoa. Exatamente. Então, assim, realmente um risco muito grande. Então, é importante, né, que as pessoas que procurem ajuda saibam realmente a qualificação daquele profissional. Né? Então, isso começa realmente também por aí, da gente buscar pessoas qualificadas e não apenas aquele que está bombando na rede social, ou que aparece não sei aonde, no programa não sei do que, na TV. Né? Infelizmente, ganham bastante visibilidade. Olha, eu já vi, assim, pessoas que são famosas, semi-famosas, semi-celebridades na área de saúde mental falando cada bobagem. Tem pessoas e aí é verdade, né? Não, vira e verdade, assim, já teve paciente que falou, você viu isso aqui, que legal. Eu falei, olha, aí você fala com todo jeito, né? Até, e pessoas, até aluno que traz também, falou, olha, mas até importante, a Rosa falou a gente vai ter um programa só sobre psicologia baseada em evidências, já está na pauta aqui para gravar e tal, mas assim, algumas questões a gente não está falando que não funciona ou que não fazem bem, né? Uma coisa é fazer bem pro meu vizinho, porque a filha da minha vizinha, né? Aquilo não é uma coisa ruim, legal, em algum momento aquilo fez sentido e tal, mas é diferente de você usar isso enquanto técnica. Né? Então, assim, quando você sistematiza um estudo, uma técnica, uma forma de falar, uma forma de... Né, que foi o que o Beck fez, né? Ele sistematizou um modelo de atendimento, né? E o ganho que aquelas pessoas com depressão tiveram naquele grupo, né? Foi substancialmente maior e se mantiveram. Né? Então, assim, não é simplesmente faz de um jeito diferente, existe uma sistematização. Então, sim, você falar com pessoas que... e aí, por isso que vem esse viés de confirmação e tem estilos, né? Mas é que tal pessoa fez tão bem pra mim, e legal, pode ser que faça. Né? A Ingrid, a gente estava falando no começo, pode ser que conversar com alguém para você seja suficiente, mas para outra pessoa não. Né? Então, assim, quer dizer que aquele momento não era tão profundo e para aquela pessoa fez sentido, até se ela tem um nível de insight melhor, se o sofrimento emocional não era tão profundo, então uma conversa pode resolver. Né? Mas quem procura uma terapia, geralmente uma conversa não resolve. Né? Então, e aí você precisa ter um profissional que saiba lidar, que saiba trabalhar. Eu já recebi pacientes que vieram de processos, e até eu vou falar bem tranquilamente aqui, processos de coach, né? Eu tenho uma formação em coach, eu quis entender como que era esse processo, eu fiz uma formação, não atuei, não achei interessante para minha prática, mas falei, quero entender. Até foi uma formação bem interessante, acho que não era tão oba-oba, era estruturada, era bem legal, tal. Mas no fim das contas, ainda é uma formação de 2 finais de semana. Ainda eram 2 finais de semana, né? Só que eu já era doutor em psicologia, entendeu? Eu tô lá fazendo uma formação de 2 finais de semana, mas eu já tenho uma base, né, bem sólida. Tinha pessoas lá que, sem desmerecer qualquer profissão, de outras profissões que não tinha nada a ver com isso. Engenheiro, advogado, pessoas que nem tinham uma formação superior, e não tô desqualificando essa pessoa, mas... Né, você tem uma base para lidar com isso, e por que eu tô falando?
eu já recebi pacientes que vieram de processos de, olha, tô bem porque eu tava fazendo, e o processo ali com outro profissional que não era um psicólogo, piorou a situação, né? Porque mexeu em alguns pontos que não soube depois lidar com aquilo, ou seja, não deu um encaminhamento. Às vezes se define tudo a força de vontade. Força de vontade não resolve as coisas, né? Às vezes até o pessoal critica a TCC, fala que é o comportamento, mas não estou falando que é força de vontade. Comportamento não é força de vontade. Muitas vezes o que eu falo pro meu paciente é faz força contra. Isso não é força de vontade, né? É verdade. Eu falo pra ele, faz força contra. A vontade aponta para um lado, exatamente. A gente tem que ir na contramão, né? Não quer dizer que porque você acha que vai dar certo, vai dar certo. Não é isso. Porque você quer ficar bem, porque você tem que trabalhar para isso. Mas eu acho que, resumindo um pouco esse ponto, realmente é um risco grande. E eu realmente acompanhei essa questão dessa consulta que foi feita, mas eu não sou desesperançoso nesse ponto. Eu também sou bastante entusiasta em alguns pontos, mas eu acho que, porque é uma regulamentação que mesmo que exista, você não vai ter como ter o controle sobre isso. Então, assim, hoje a pessoa usa um outro nome, né? Ela usa um outro nome do processo e beleza, não preciso mais, né? Eu sou um consultor, vou fazer uma mentoria, vou fazer, sei lá o quê, e pronto, já não enquadro mais, já não estou mais fazendo isso. Só é importante, justamente quem está ouvindo, e sobretudo quem não é da psicologia e está ouvindo, né? Procure um profissional qualificado, né? Você pode procurar pelo Instagram, você pode procurar por site, você pode por onde você quiser, né? Por indicação, né? Por onde você quiser, mas dá uma olhada. Veja quem é esse profissional, né? Você está inscrito lá no CRP Isso, da simples. Região. É simples você fazer essa consulta, porque, primeiro, se as pessoas estão se divulgando como psicólogo e não tem os números do CRP, já desconfie, né? Se tivesse, é só você consultar, é simples, realmente, você pode consultar. Se você jogar no Google o nome com CRP, você já vai achar onde consultar e tal, né? Mas, assim, é justamente esse ponto de busca entender um histórico. Grande parte das pessoas vem por indicação ainda, né? Então, assim, é uma área que ainda acontece bastante, mas eu tenho pacientes que vieram pelo Instagram, que vieram pelo podcast, inclusive pelo Cognamentos, né? Então, assim, de ouvir e ir atrás e tal. Então, assim, eu acho que é importante se informe dessa pessoa, se informe desse profissional, porque é importante, esse profissional vai te acompanhar por um tempo, né? Não é uma consulta pontual ali, né? Então, assim, vocês vão fazer um caminho juntos. Então, é importante que seja uma pessoa preparada para isso, né? Exato. E a psicologia, ela trabalha muito com... Eu acho que o maior instrumento, né, da terapia é o psicólogo. Então, não tem ali um instrumento físico como um bisturi, que existe em outras profissões. E aí as pessoas, né, esses terapeutas de fora, olham e falam, é falar, escutar. Vou ali entrar nessa alçada, vou entrar nesse meio. E eu acho que a gente, como psicólogo, a gente tem que falar e divulgar isso. Eu também gosto das redes sociais nessa parte, da gente poder informar o quanto que o nosso trabalho é muito trabalhoso, existe muita técnica, e não tem um instrumento físico, mas existe muita questão científica, muita técnica por trás, que não é aprendido em 3 meses, que a gente não para de estudar, porque o ser humano tem tantas áreas que se relacionam, a gente está doido aqui atrás estudando. As diferenças geracionais, né? E a gente tem que ajustar, e agora é o TikTok, não é mais não sei o quê. Então, uma constante mudança, né? Acho que a única certeza que a gente tem na vida, além da morte, é a mudança, né? Mudança constante. Exatamente. E até esse ponto que a Ingrid traz, assim, né, dessa necessidade de estudo, por quê? Porque o fim, né, ele é oferecido para uma pessoa, e o ser humano de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, né? Então, assim, socialmente houve uma mudança, psicologicamente houve uma mudança, fisicamente houveram mudanças, né? Então, assim, tudo isso implica numa percepção, né? Muitas vezes o que funcionava lá atrás hoje já não funciona mais. Por isso que há uma atualização constante, né? A gente falou bastante disso no programa de aniversário do Cognamentos, quando a gente falou de terceira onda da TCC, que são atualizações, não é mais, a TCC não funciona mais, não é isso. Depois vocês ouvem lá quem quiser, né, quem não ouviu ainda, mas é justamente essa necessidade de atualização, né? As técnicas têm que se atualizar à realidade das pessoas, como todo mundo que trabalha com avaliação, né? Então, assim, como a avaliação
de forma geral, assim, os testes têm que ser adequados, os testes têm que ser renovados, né? Os testes neuropsicológicos, psicológicos que a gente usa, eles têm que ser atualizados constantemente, né? Então, é justamente porque as pessoas estão mudando, né? Sim, e aí a gente vê muitas pessoas pegando assim jargões que são até antigos, que hoje a gente entende que não faz tanto sentido, que são jargões assim muito de impacto. Ai, depressão é excesso de passado. Não, depressão não é assim, ai, excesso de passado. Tem questões tão complexas, questões econômicas, questões ambientais, de agora, do futuro. Então, não, depressão não é excesso de passado, mas as pessoas ficam ali repetindo e usando isso como uma frase de efeito frase atualizada. Questão das fórmulas prontas, né? Essas fórmulas que, não sei, colam aí pelas, né, por ser uma frase impactante ou algo assim, ou tá muito ligado naquela familiaridade, naquela emoção que a pessoa está sentindo, né? E aí fala, nossa, é mesmo, faz todo sentido isso. E aí toma como verdade. E aí fica se martirizando, né? Então, realmente muito complicado essa questão das fórmulas prontas. Né? Você falou um negócio que eu tô aqui até de risada, que eu pensei, será que eu falo ou será que eu não falo? Eu também tenho essa frase aí. Fala. Porque essa é uma questão, eu vou falar, tá? Eu vou falar depois, você que tá ouvindo, eu vou falar. Se vai estar no episódio, eu não sei. Mas assim... Eu te defendo, Fernando. Qualquer coisa, o Joãozinho corta na edição. Não. Mas assim... Não, é porque assim, uma das questões de saúde mental que eu tenho pra mim eu não entro em discussão assim, porque isso, partidária, quando não tô falando de partido, partidária é qualquer coisa. Não tomo muito partido, não levanto bandeira, porque assim, sobretudo em internet, aí esquece o Cognamente já tem os primeiros haters, né, que escrevem, eu não tô nem aí, pode escrever, eu vou ler só pra ver, porque às vezes é mensagem de ouvinte e tal, mas assim, o que não é, eu não vou nem me dar o trabalho. Não vai entrar no conflito, né, Bruno? Pode escrever. Vamos escolher nossas batalhas, né? Já temos muitas batalhas na saúde mental. Porque isso me mina, isso realmente, eu me envolvo muito nas coisas que eu faço, então, enfim. Então, geralmente eu evito esse conflito e já me deram até dica, se você nos temas for um pouco mais polêmico, vai atrair mais... mas vai atrair um monte de coisa que eu não quero. Eu quero saúde mental. Aí eu vou estar contra aquilo que eu tô querendo fazer. Mas eu tô falando isso porque eu estive num evento, isso faz muitos anos já, sobre empreendedorismo. Um evento muito bacana, o Powerhouse, não sei se vocês conhecem, teve agora, todo início de ano tem. Eu fui acho que era na segunda edição, faz muitos anos, sempre tem no começo do ano. E tinha um cara lá falando... Tinha uma mesa redonda, tinha uma palestra e depois sempre tinha um bate-papo com 3, 4 pessoas, né? Pra falar sobre a palestra, então... E um desses caras, eu realmente não me lembro o nome, tá? Mas é o presidente do IBC, do Instituto Brasileiro de Coach, lá, Roberto, alguma coisa, não sei. Ele falou exatamente isso. Falou assim, porque depressão é olhar muito pra trás e ansiedade é olhar muito pra frente. Você tava numa plateia com mais, na época, acho que eram 5 mil pessoas. Tá, empreendedores, tal, assim. Eu olhava para aqui, eu tava do lado, tava uma psicóloga também que eu conhecia, a gente tava até trocando ideia, né? E eu falei, não é simplificar muito isso, falar que depressão é olhar para trás, né? Olhar para o passado. Talvez em algum momento isso fez sentido, não é muito longe disso, né? E que bom que nessa mesma mesa tinha o Pedro de Abreu. O Pedro de Abreu é um psicólogo que hoje trabalhou em Harvard, tá? Acho que na Filadélfia hoje, né? O cara tem um trabalho fantástico, ele nem é conhecido assim, mas ele é de Pernambuco. E ele falou, eu ia falar um negócio sobre o tema aqui, mas eu vou preferir falar... E corrigiu, cara, lá no meio do evento. Falou, não é simples assim não. Tá? Depressão não é olhar para trás, não é isso. Então assim, é justamente tomar cuidado, por isso que é importante procurar profissionais que inclusive se mantenham atualizados, porque a gente, claro, a informação hoje ela acontece mais rápido, a gente tem essa facilidade. Eu, para olhar um artigo quando eu estava na faculdade, eu tenho que fazer comute hoje na internet você acessa qualquer artigo, né? Então, realmente, essa simplificação desse ponto, então, é que você falou, eu lembrei, você fez exatamente a frase que ele falou para uma plateia gigante com pessoas instruídas, né? Pessoas que eram empreendedores, e tinha uns empresários que estavam dando palestra, né? Assim, uns caras bilionários lá que estavam dando as palestras, né? Então, assim, peraí, olha o peso que tem quando ele fala isso. É uma verdade, é o que você falou, é uma verdade. Ele falou, então sorte, eu tava me retorcendo,
o Pedro de Abreu, aliás, sigam o Pedro de Abreu no Instagram, é Pedro de Abreu, né? Ele falou, peraí, deixa eu só fazer uma correção aqui, não é bem isso, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, e eu acho que é um pouco disso, né? Que legal que tinha alguém ali para tomar essa frente. E ele nem é psicólogo Alguém clínico. ponderou, né? Isso. Mas quantos vão reproduzir isso? Vão falar. Né? E ele nem é um psicólogo clínico, assim, tá na acadêmica e tal, mas que bom que ele teve essa sensibilidade de entender que não posso simplificar a saúde mental, assim. Uma doença, né, que pega, abrange tantas pessoas, né? Então, assim, não dá para eu simplesmente simplificar desse jeito. Mas não sei se é tão polêmico assim, mas é que citar nome sempre causa esse problema, né? Então... Mas eu gostei que você citou. Então, assim, a gente pegando todos esses nossos últimos minutos de conversa, acho que a gente pode resumir bem que cuidar, assim, da saúde mental, a gente pega muita questão de cuidado com sono, cuidado com a gente não citou tópicos, a gente não foi assim separando, mas tudo que a gente foi falando está muito relacionado a isso, a ponderar aquilo que faz sentido para a gente, a questão do sono, atividade física, questões de alimentação, questões de tempo de qualidade, relações, e é muito importante que não é acordar às 5 horas da manhã, é muito importante como a gente vai colocar isso na nossa vida. Exato. De uma forma que faça sentido para a gente, com o nosso ritmo interno, porque quando a gente pega muitas essas coisas prontas, acorda às 5 da manhã, durma tantas horas, coma em tal horário, e não, e depende muito de cada estilo de vida, de questões muito, muito pessoais, e eu gosto muito da psicologia por isso, gente. Eu sou muito suspeita para falar da nossa profissão, porque eu sou completamente apaixonada, porque a gente tem um olhar muito individualizado, porque o que faz bem para uma pessoa... A pessoa só funciona assim, né? Exato, uma pessoa que entra na banheira cheia de gelo 5 horas da manhã, pode ser que faça bem para ela, mas para outra pessoa pode ser torturante. Então, a gente tem que saber ponderar e ter esse critério a respeito da nossa vida de uma forma muito... muito forte, muito latente mesmo. Gente, eu ficaria aqui falando, mas não sei se vocês já perceberam, mas já passou 1h30, né, do que a gente está fazendo. Então, assim, obviamente, teria muito mais coisa para falar. É um assunto que é o tema principal desse podcast, né? Então, assim, falar sobre saúde mental, falar sobre bem-estar. Adorei que a gente bateu um papo, acho que foi bem dentro do que a gente precisava falar, né? Assim, tem muita coisa para falar. E quem quiser, então, aprofundar, né, a gente vai para o nosso Fala-me Mais sobre isso. Então, quem quiser aprofundar, explicar ou complementar alguma coisa, então a gente vai dar algumas dicas aí para vocês, para que vocês possam aprofundar o que a gente falou por aqui e falar um pouco mais, enfim, se informar um pouco mais também. Fale-me mais sobre isso. Quem quer começar? Bom, acho que assim, quando surgiu, né, o tema e como a gente ia falar sobre esses pilares, e eu imaginei que a questão da mudança, né? Essa pressão da mudança, de ter que mudar sempre, enfim, novas perspectivas. Então, assim, tem alguns livros que eu gosto muito, que eu acho que podem ajudar aí a audiência. São livros acho que de fácil leitura, mas eu gosto muito, por exemplo, do Pense de Novo, do Adam Grant. É muito, muito legal, muito bacana, divertido de ler. Muitas histórias, então ele é um psicólogo organizacional, né, americano, então ele traz assim histórias, pensa de grandes personalidades e é bem bacana. Tem o Nação Dopamina, né, da doutora Anna Lembeck, que é bem bacana quando, né, a Ingrid fala dessa questão tristeza, alegria e todas essas emoções, então ela dá ali uma aula bem bacana sobre isso. Tem vários, mas eu vou falar só mais um. Tranquilo. E eu acho que um bem bacana aqui, que eu gosto, do Simon Sinek, que ele fala como essa questão, né? Por quê? O livro Comece pelo seu porquê. Às vezes a gente não sabe. E isso me lembrou que na consulta em um dos pacientes da semana, eu fiz essa pergunta, por que fazer isso? Uhum. Eu não sei. Então eu achei assim, um livro bem bacana, que ele fala mais assim, de empresas e tudo, mas dá perfeitamente para ajustar para a nossa vida, né? Então, por quê? Vamos começar pelo porquê. Por que você faz e tal. Então, acho que são aí algumas dicas bem bacanas que eu gosto. Perfeito. Eu confesso que eu não me preparei tanto para esse momento de indicações. Não tem problema não. Se tiver alguma, a gente fala. Não tem problema não. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, que eu achei ele muito legal. Inclusive para
para os ouvintes que são assim mais novos, é uma leitura tranquila, não é uma leitura pesada, ou para os adultos, para as pessoas mais velhas que não têm tanto hábito da leitura, né, que a leitura também é um pouco difícil, que se chama Você Vai Sobreviver a Essa Noite. Esse é o nome do livro. Você vai sobreviver a esta noite. a esta noite. Esta noite, isso. É um livro que eu gostei muito de ler, porque ele é uma pessoa que passa assim, por um processo depressivo, e ela vai ali falando a respeito de pequenos ajustes na rotina, no dia a dia, no sono, na alimentação, como isso produz assim um efeito no nosso bem-estar. É um livro que traz assim um pouquinho da TCC, traz até a questão dos pensamentos disfuncionais, para a gente poder estar atento a esses pensamentos, traz questões a respeito dos nossos sentimentos. É um livro muito leve, muito gostoso, mas muito informativo, que tem ali dicas práticas, que eu gosto de dicas práticas. Dicas práticas não resolvem problemas, mas elas vão ali Sim, nos ajudando perfeito. a lidar com eles. Então, eu achei um livro muito legal, de fácil leitura, então indico aí para os ouvintes. Perfeito. Ó, eu tenho, na verdade, duas dicas. Nós temos o nosso episódio 5 do Cognamentos, que é o do ano passado, sobre Janeiro Branco. E lá é Perfeito. dicas de saúde mental. Até por isso a gente quis abordar de uma forma diferente, que lá, quem quiser ver alguma questão, por exemplo, dicas um pouco mais práticas, coisinha, lá a gente falou mais dessa forma. Por isso que esse episódio acaba complementando aquele anterior, né? Vou falar do episódio da sugestão também do nosso episódio 18. Usar óculos tem disso, né? Agora tem que fazer assim. Mas o episódio 18, inteligência emocional. O que eu falo pro meu paciente, que a gente gravou com o Fabiano Koch, né? É justamente sobre essa questão da inteligência emocional, de lidar com emoções, esse certo e errado, a importância da tristeza, das emoções de todas elas, né? Então, assim, é um episódio que eu sou assim, apaixonado por ele é muito legal. O Fabiano é um cara que eu sou fã, assim, de sempre, né? Conheci ele quando eu estava na graduação, ele estava, acho que na época foi pro doutorado, no mestrado, não me lembro agora, mas tive a oportunidade de dividir laboratório com ele, a gente tem artigo publicado junto também. Então, assim, recomendo bastante esse. E eu tinha falado antes, né? Quem quiser assistir esse documentário, vale a pena. É Superman, né? A história de Christopher Reeves. Eu fiquei impactado, eu acho que é legal por isso, chama atenção a uma causa, no caso dele, as pessoas com deficiência e tal, e a gente não tem ideia como são os bastidores, tudo isso, enfim, eu gosto muito, como eu sou muito ligado, eu gosto bastante de séries, cinema, assim, então eu gosto muito de saber os bastidores, né, então assim, a gente não tem noção das coisas que acontecem por trás, a amizade dele com o Robbie Williams, isso eu já sabia que eles eram praticamente irmãos, né, mas quem quiser dar uma olhada, em que sentido? No sentido de ter essa pegada de Janeiro Branco, é uma forma de chamar a atenção a uma causa, chamar a atenção a algo específico, né? Então não tem a pretensão de resolver algo, porque não vai, né? Mas à medida que mais pessoas estão falando, como nós aqui, ó, estamos falando sobre isso, né? Esse tema começa a ganhar mais visibilidade, tá? Bom, ficam essas dicas. Ingrid Rosa, muitíssimo obrigado. Pô, fiquei feliz mesmo, adorei aqui o nosso bate-papo. Obrigado por terem aceito tão prontamente assim conversar. Tá? E fica um convite para uma próxima aí a gente bater mais papo. Perfeito, muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Rosa. Foi uma troca muito gostosa, eu vou papear. Pois é. Uma das minhas características é ser muito sociável, então falar para mim é algo muito, muito legal, muito importante, ainda mais falar sobre temas que a gente atua, que a gente estuda, que a gente está aí diariamente entrando em contato. E eu acho que isso daqui, esse podcast, eu adoro essas questões nas redes sociais e tudo, porque eu acho que é uma forma da gente levar informações de qualidade também para as pessoas que não têm acesso. Uhum. Então, a gente tem aí esse episódio que o Fernando falou, que tem dicas, então muitas vezes você não consegue arcar com o processo terapêutico agora, mas através do que os profissionais vão falando, você vai ali analisando sua vida e fazendo ajustes. Então, eu espero que todo esse nosso diálogo, todo esse nosso papo tenha sido rico para você que está nos escutando, que possa te auxiliar de alguma forma. Eu também agradeço bastante, foi maravilhoso, professor Ingrid, obrigada, uma honra estar aqui,
conversando sobre um tema também que eu adoro falar sobre psicologia, sobre saúde. Obrigada, ouvintes, pela audiência, né? E assim, só um recadinho, né? Invistam no Eu SA, né? Tinha o Você SA, invistam no Eu SA, né? Se coloquem como prioridade. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Não, eu tenho que cuidar do outro, eu não vou ser egoísta. Se você não estiver bem, como é que você vai cuidar daqueles que você ama, né? Então, invista no Eu SA, o meu recado aí para todo mundo. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.